porque ela quer encabrestar, conduzir, manipular, dominar, controlar, determinar, lavagem cerebral, indicar em quem vota, como vive, como transa, como não transa. Meu Jesus, é uma coisa horrorosa. Quando se criou a Associação Evangélica Brasileira, e eu fui mostrando todas as alternativas para a gente ser bom, bonito, agradável, na simpatia do povo, manifestar uma igreja que tivesse a cara de Jesus e do Evangelho, eu vi que ninguém queria, e eles começaram a ter a coragem de me dizer: Caio, tudo que você diz está certo, só não dá retorno. Certo. Não dá certo. A gente quer dinheiro, Caio. Você é que entrou numa que só quer o Evangelho. O que você colocava era extremamente libertador para quem recebia e entendia. Né? Não dependia de nada nem de ninguém para você ter esse contato com a energia de Cristo. Isso. Você estava dando ali autonomia. Tá? Que o Evangelho é isso, a prática é isso, e você atinge essa conexão quando você entra nesse caminho. E ensinando as pessoas a andarem com as próprias pernas, o que a religião odeia. Porque ela quer encabrestar, conduzir, manipular, dominar, controlar, determinar, lavagem cerebral, indicar em quem vota, como vive, como transa, como não transa. Meu Jesus, é uma coisa horrorosa. E aí, quanto mais eu presidia aquilo, mais eu chegava à conclusão acerca da minha inadequação absoluta para continuar a ser líder evangélico no Brasil. Quando nós chegamos em 94, eu chamei um dos meus filhos, que trabalha comigo até hoje, o Davi, falei: filho, eu não aguento mais. Aí ele falou: pai, o que você vai fazer? Dizer desculpem, foi um engano. Não, o evangelho nunca foi um engano. Né? Eu digo em relação a ser presidente da Associação Evangélica. Desculpa, foi um engano, eu estou indo para outro lugar. Para onde é que você vai? Para Luanda? O que você quer fazer? Não tem alternativa, você já foi longe demais, você virou uma figura mundial. Se você for para qualquer lugar da África, vão te descobrir na mesma hora. Então, não adianta, pai. Segura a onda aí. Eu falei: eu não sei se eu seguro essa onda. Aí eu aguentei mais 4 anos, até 98. Em 98 eu falei: não. Chega. Eu vou, assim eu estou perdendo a minha alma. Se eu continuar assim, eu vou ficar igual a esse pessoal. E é tudo que eu não quero. Eu prefiro manter a singeleza dos meus 18 anos, quando éramos eu, Jesus, eu subia no banco da praça, falava com aquele monte de malucos que choravam, que entendiam, que criam e que eram sinceros, do que no meio dessa hipocrisia institucionalizada, generalizada, onde cada vez mais tudo piora e não vejo meios de que isso venha a melhorar, porque eles não querem. As minhas conversas, por exemplo, com o Macedo, foram umas 5 ou 6 conversas íntimas. Ele é muito franco. O Macedo pode ser acusado de qualquer coisa, mas ele diz na lata o que ele pensa. E ele falou: cara, tudo que você fala é evangelho puro, só que aqui na minha igreja é proibido pregar isso aqui, porque dá azar. Dá azar esse negócio de amor, misericórdia, compaixão, solidariedade, acolhimento, carinho, só faz a gente gastar dinheiro e não arrecadar. Então eu só boto o nome de Jesus lá na porta. Jesus Cristo é o Senhor. Agora aqui dentro o que vale é Moisés, Velho Testamento, por isso o templo é de Salomão. É tudo que propõe barganha, sacrifício. Como a gente não pode mais matar ovelha, nem cabra, nem bode, nem nada disso, eu substituí o sacrifício de sangue por grana, que é o sangue do trabalho desse pessoal, é mais do que o dízimo. Porque eles pedem muito mais do que tudo. E aí eu não vou mudar disso. Agora, quem vai ser poderoso na terra sou eu. Então, assim, e você vai ser uma memória de uma pessoa sincera, só isso. Eu falei: eu prefiro morrer
a memória de uma pessoa sincera do que ter esse poder demoníaco que você concentra sobre você. E aí eu me tornei, do dia para a noite, de unanimidade nacional, quando eu me divorciei da instituição. 1998. Foi 98. Ali, né? Foi agosto de 98. Quando eu me desliguei de todas as instituições que eu presidia, às quais eu estava ligado ou vinculado, e fiz isso no mesmo dia para todo mundo, e disse: não contem mais comigo, não me incluam mais nessa, me incluam fora dessa. Eu continuo servindo a Jesus, mas eu não quero mais andar esse caminho aqui. E a minha igreja é feita de gente que vocês não reconhecem. É como a igreja de Santo Agostinho, aquela que ele disse que Deus tinha muitos que a igreja nunca conheceu e a igreja tinha muitos que Deus nunca enxergou. Então eu estou com esse povo que a igreja não enxerga. É para eles que eu vou viver, é para isso que eu vou me dedicar. Quem quiser me odiar, me odeia. Eu sabia que eu seria odiado até a morte. Eles só não me apedrejariam porque a Constituição me dava garantias e proteções. Do contrário, se fosse em tempos passados, eu teria ido para a fogueira, queimado como bruxo, qualquer coisa da natureza, preso para sempre, enfim. Mas aí eu fui embora livre e sofri muitos 4 primeiros anos a perseguição deles, mas não sofri em mim. Porque a minha crosta, agora eu estava vindo lá do Paleolítico, estava acostumado como eles eram, as flechas deles não me penetravam e a minha paz superabundava. Cada dia eu fui me tornando um homem de novo mais pleno, voltei aos 18 anos com maturidade de um homem cada vez mais maduro, adulto e sensato. E isso já vai fazer agora, foi 98, você tem ideia, daqui a pouco faz 30 anos que eu vivo desse modo, sem nenhum arrependimento. Vejo milhões de pessoas de fora, ateus, agnósticos, gente de todos os grupos, são candomblecistas, umbandistas, budistas, agnósticos, até crentes evangélicos, sim, católicos, gente aos milhares, aos milhões que dizem: é isso aí, a gente está contigo, não desiste, vamos em frente. E eu vou até o último dia da minha vida. Cheguei aos 70 anos com uma alegria enorme, Ana Beatriz, eu de estar aqui. Isso. Hoje eu trouxe um presente para você. Imagina encontrar um lugar com absolutamente tudo que você precisa para entender a sua mente, ser mais produtivo, feliz e realizado. Como se fosse um super arquivo com um universo de conteúdos sobre a mente humana, bem-estar emocional e diferente de tudo que existe na internet. Um lugar onde eu te ensino literalmente tudo o que aprendi sobre a mente humana, com toda a minha bagagem e experiência. Eu estarei lá com você. Através de um contato direto, nesse lugar iremos trocar ideias e cresceremos juntos. Deu para imaginar? Bom, eu estou falando da comunidade Ser Humano Sustentável, um ecossistema com absolutamente tudo o que você precisa para conhecer e dominar a sua mente e alcançar a sua melhor versão. São cursos, lives, masterclasses, e-books e outras formas descontraídas de conteúdo que deixam o crescimento e o aprendizado muito mais leve e fácil. E tudo isso produzido e selecionado a dedo por mim, viu? E se surgir dúvida, através da ferramenta Linha Direta, você pode enviá-la diretamente para mim e eu te respondo com áudio pessoal. A comunidade é o ambiente certo para você que busca conhecimento sobre a mente humana e crescimento pessoal. E em apoio ao movimento Setembro Amarelo, eu decidi abrir as portas novamente. Então, não vai perder.